Era uma noite escura e chuvosa no sertão de Goiás. Um homem alto e magro, vestido com um sobretudo preto, caminhava pela estrada de terra que levava à fazenda dos Almeida. Ele carregava uma maleta de couro e um guarda-chuva, mas não parecia se importar com a lama que sujava seus sapatos. Ele tinha um rosto pálido e olhos vermelhos, que brilhavam na escuridão. Ele se chamava Dr. Victor e era um médico recém-chegado à região. Ele havia sido contratado pelo Coronel Almeida, o dono da fazenda, para cuidar de sua esposa, que sofria de uma doença misteriosa. O coronel era um homem rico e poderoso, que possuía muitas terras e gado, mas também muitos inimigos. Ele vivia isolado com sua família em uma casa grande e antiga, cercada por um muro alto e arame farpado. O Dr. Victor bateu à porta da casa e foi recebido por um empregado que o conduziu até a sala de estar. Lá, ele encontrou o coronel Almeida sentado em uma poltrona, fumando um charuto. Ao seu lado estava sua filha Maria Clara, uma jovem bonita e delicada, que usava um vestido branco. Ela olhou para o Dr. Victor com curiosidade e medo. "Boa noite, doutor", disse o coronel, com uma voz grossa e autoritária. "Espero que tenha tido uma boa viagem." "Boa noite, coronel", respondeu o Dr. Victor, com um sorriso frio. "A viagem foi longa e cansativa, mas estou aqui para cumprir meu dever. Fico grato pela sua disposição em vir até aqui", continuou o coronel. "Minha esposa está muito doente e os médicos da cidade não sabem o que ela tem. Ela está fraca, pálida e sem apetite. Ela também tem pesadelos terríveis e às vezes acorda gritando." "E qual é o diagnóstico dos médicos da cidade?", perguntou o Dr. Victor. "Eles dizem que é anemia ou alguma infecção no sangue", respondeu o coronel. "Mas eu não acredito neles. Eu acho que é algo mais grave, algo sobrenatural." "Sobrenatural?", repetiu o Dr. Victor, fingindo surpresa. "Sim, doutor", afirmou o coronel. "Eu sei que pode parecer loucura, mas eu tenho motivos para suspeitar que minha esposa foi vítima de um vampiro." O Dr. Victor arqueou as sobrancelhas e olhou para Maria Clara, que baixou os olhos. "Um vampiro?", indagou o Dr. Victor. "E como o senhor chegou a essa conclusão?" "Eu encontrei marcas de mordidas no pescoço dela", revelou o coronel. "E também notei que ela tem aversão à luz do sol e ao alho. Além disso, eu ouvi histórias de que há um vampiro rondando estas terras, atacando animais e pessoas." "Histórias?", questionou o Dr. Victor. "Sim, histórias", confirmou o coronel. "Histórias contadas pelos meus empregados e pelos moradores da vila próxima. Eles dizem que viram uma sombra negra voando pelo céu à noite e que ouviram uivos e gemidos vindos do cemitério. Eles também dizem que algumas pessoas desapareceram ou foram encontradas mortas com marcas de mordidas no pescoço." "E o senhor acredita nessas histórias?", perguntou o Dr. Victor. "Eu não sei o que acreditar, doutor", respondeu o coronel. "Mas eu sei que minha esposa está morrendo e eu preciso salvá-la." O Dr. Victor assentiu com a cabeça e disse: "Eu entendo a sua preocupação, coronel, e eu estou aqui para ajudá-lo. Mas antes de examinar a sua esposa, eu preciso fazer algumas perguntas." "Pergunte o que quiser, doutor", concordou o coronel. "Primeiro, eu gostaria de saber quando a sua esposa começou a apresentar os sintomas", disse o Dr. Victor. "Foi há cerca de um mês", respondeu o coronel. "Ela voltou de uma viagem que fez com Maria Clara à capital. Ela foi visitar uma prima que estava doente." "E ela estava bem antes da viagem?", perguntou o Dr. Victor. "Sim, ela estava", confirmou o coronel. "E durante a viagem ela teve algum contato com alguém estranho ou suspeito?", indagou o Dr. Victor. "Não que eu saiba", respondeu o coronel. "Ela ficou na casa da prima e só saiu para ir à igreja e ao mercado." "E depois da viagem, ela teve algum contato com alguém estranho ou suspeito?", insistiu o Dr. Victor. "Não, doutor", negou o coronel. "Ela só ficou aqui na fazenda comigo e com Maria Clara." O Dr. Victor olhou novamente para Maria Clara, que parecia nervosa. "E a senhorita Maria Clara?", perguntou o Dr. Victor. "Ela também apresenta algum sintoma?" "Não, doutor", respondeu Maria Clara com uma voz trêmula. "Eu estou bem." "Tem certeza?", pressionou o Dr. Victor. "Sim, doutor", afirmou Maria Clara.
O Dr. Victor sorriu e disse: Bom, isso é um alívio, mas eu gostaria de examiná-la também, por precaução. Claro, doutor, concordou o coronel. Mas primeiro, examine a minha esposa. Ela está no quarto dela, no andar de cima. Muito bem, coronel, disse o Dr. Victor. Vamos lá, então. O Dr. Victor se levantou e pegou sua maleta. Ele seguiu o coronel até o quarto da esposa dele, deixando Maria Clara sozinha na sala de estar. Ela se levantou e correu até a janela, olhando para fora com angústia. Ela sabia que o Dr. Victor não era um médico de verdade, mas sim o vampiro que havia mordido sua mãe na capital. Ela também sabia que ele havia hipnotizado seu pai para que ele o contratasse e o trouxesse até a fazenda. E ela sabia que ele estava ali para terminar o que havia começado. Sugar todo o sangue da sua mãe e depois dela. Ela sabia disso porque ela também era uma vítima do Dr. Victor. Ele havia mordido ela na mesma noite em que mordeu sua mãe, mas ele não havia sugado todo o seu sangue. Ele havia deixado ela viva, mas transformada em uma meio-vampira, dependente do seu sangue para sobreviver. Ele havia feito isso para usá-la como uma isca, para atrair sua mãe e seu pai para a sua armadilha. Ela sabia disso porque ela sentia uma conexão com ele, uma ligação que a fazia obedecer aos seus comandos e sentir as suas emoções. Ela sabia que ele estava satisfeito com o seu plano e que ele estava ansioso para matar sua família e tomar posse da fazenda. Ela sabia disso porque ela não podia fazer nada para impedir ele. Ela estava presa em um pesadelo sem fim e só podia esperar pelo momento em que ele fosse embora com o seu sangue e o seu coração. Ela olhou para o céu e viu as nuvens se abrindo e a lua cheia surgindo entre elas. Ela sentiu uma dor aguda no peito e uma sede insaciável na garganta. Ela sabia que era a hora da sua transformação completa, a hora em que ela se tornaria uma vampira como ele. Ela fechou os olhos e soltou um grito de horror, e se transformou em uma figura grotesca e horripilante. Agora estava condenada a viver como uma vampira para sempre. Agradeço aos inscritos no canal por terem assistido ao vídeo. Se você gostou do conto, por favor, se inscreva no canal e não esqueça de dar um like no vídeo. Isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho e a me motivar a continuar escrevendo. Se você tiver alguma sugestão, crítica ou elogio, deixe um comentário abaixo. Eu adoro ler os seus feedbacks e saber o que vocês acham dos meus contos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.